A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero, primeiramente, essa cidade. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de eu estar aqui para trazer algo da parte do Senhor para os nossos corações nessa manhã de hoje. A palavra de Deus. Está aí o tema. Maldito é o homem que desvia do caminho do Senhor e que faz a obra de Deus relaxadamente e que retém a espada do sangue. Confirme essa mensagem no livro de Jeremias, capítulo 48, verso de número 10, está essa mensagem. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente e que retém a espada do sangue. O que é isso, maldito? É maldição, meu amado. Maldição. A pessoa que faz a obra de Deus relaxadamente, quando ele se destaca aquele, está se referindo, ele não está caracterizando um gênero. Se refere a homem, a mulher, jovens, a anciões, a mestres, a profetas, em toda classe que tem de chamada na casa do Senhor. Aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, ele já se encontra desviado do caminho do Senhor. Então, está sobre o quê? Sobre maldição de quem? Do homem, não. Do próprio Deus. E quem quebra essa maldição? Há um propósito, há uma campanha de jejum e oração, há uma quebra de maldição, não. Isso aí não tem algo específico que quebra a maldição na vida do ser humano. A única coisa que quebra a maldição na vida do ser homem é apenas Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós confessamos ele verdadeiramente e temos produzido fruto digno de arrependimento, verdadeiramente nós temos que crer, é pela fé. Eu não estou sobre maldição, eu não estou debaixo de maldição. Por quê? Porque a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então não estamos sobre, mas a herança hereditária, meu amado irmão, se você acredita que a sua vida tem isso, amém, é um problema seu. Eu não creio. Mas e a família? Vem para Jesus que é quebrado, meu irmão. Vem para Jesus que é quebrado. Pode levantar aí 10, 20, 15 campanhas. Vamos fazer isso de propósito, quebra de maldição. Pode fazer milhares de vezes. Se a pessoa não quer, nunca vai ser quebrado. Agora, a partir do dia em que a pessoa dizer, a partir de hoje, eu não faço mais isso, eu não cometo mais isso, a partir de hoje eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, meu amado, a maldição foi manada lá na cruz do Calvário. Jesus, ele tomou sobre si, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela qual for, Jesus, ele tomou para si. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que anda segundo o Espírito, não segundo a carne. Quem está na carne, meu amado, está sobre maldição da carne, do pecado. A maldição na vida do ser humano é o próprio pecado. Quem mente está sobre o pecado. É filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Quem mente está sobre maldição. E essa maldição é pecado. Então, o pecado em si se torna maldição na vida do ser humano. Vem para Jesus, que esse mal, ele é quebrado da sua vida. Aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eis que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, será salvo. Tu e a tua casa, meu amado irmão, é somente Jesus. Não tem outro meio de quebrar a maldição na vida do ser humano. Só Jesus. Então, vai por essa palavra. Vá para a palavra de Deus, meu amado irmão. Vá buscar na palavra, procura conhecer a palavra, e aí você vai ver aonde habita a maldição e aonde está a bênção do Senhor. Se você ver lá no livro de Deuteronômio, ali a partir do versículo, capítulo 28, você vai ver onde está a maldição e aonde não está. O Senhor põe a bênção e a maldição, a vida e a morte. E dá a pessoa a escolher. Agora a escolha é de cada um, né? Mas se você acha e acredita que você está na casa, dentro da igreja, porque a igreja não salva ninguém. Igreja não cura ninguém. Igreja não liberta ninguém. Mas se você está dentro da igreja e acha que é o suficiente e não acredita que está em Jesus, nunca quebrou a sua maldição, você está tornando a crucificar
o nosso Senhor Jesus com esse tipo de coisa, meu amado. Se você é uma pessoa verdadeiramente de Cristo Jesus, sobre a sua vida não há maldição. Não há maldição. Ah, mas as enfermidades, meu amado irmão, nós estamos apoiados em um corpo carnal. Nós estamos apoiados em um corpo de carne que é sujeito a tudo. Ah, mas o casamento que está destruído, não é maldição. Ah, mas aquele que não larga a bebida, não larga a droga, não é maldição. A maldição está nele, não é em você. O dia que ele decidir largar a bebida, o dia que ele decidir largar a droga e vir para Jesus, ele vai se libertar disso. Deus, ele não é invasor. O Espírito Santo de Deus não invade. Quem não quer, não quer. Agora, quem procura ser liberto por Cristo Jesus, ele é salvo. E sobre ele não há maldição. Amém? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de um homem cuja perseguiu o povo de Deus, queria invadir o território do Senhor, cuja blasfemou de Deus, destruiu esse homem, enviou um anjo, e todos os seus exércitos ali foi destruído. E esse homem, a Bíblia nos revela que ele andava ali no seu palácio, era um rei. E ali, um certo determinado tempo, ele foi morto à espada do seu próprio filho. Olha a consequência do que é, se levantar contra Deus, contra um servo ou contra uma serva do Senhor. Não se levante, meu amado irmão, contra servo de Deus. Não se levante contra Deus, porque o Deus que nós servimos é Ele quem peleja por mim, é Ele quem guerreia pelos seus, amém? Não é o homem na sua força, o homem pode ir na força do seu braço, mas quem serve a Deus vai no nome do Senhor, por meio da sua fé, por meio da sua confiança que tem em Deus, amém? Vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. Harpa cristã de número 386. Ó, não tema tua esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que de mana viva luz, ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que te ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordação, Deus combate, sofrer-te por amor. Mas ali terá sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer seu furor, ele não te vencerá. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão Felipe, glória a Deus. Daqui a pouquinho vamos orar por você, por tudo aquilo que você tem colocado à mão do Senhor. Amém? Já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda divina unção para as bordas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará.
quando o inimigo se vir com seu furor, ele não te vencerá. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Oh, Santo de Israel, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Como eu disse, meu amado irmão, daqui um pouquinho vamos orar por você, na sua área de trabalho, amém? Em todas a área específica, a área da família, a área sentimental, a área profissional, amém? Nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar o hino da harpa cristã de número 296. No jardim Jesus Cristo clamava. Glória a Deus. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo Espírito. Oh, Jesus, a minha alma. Vamos louvar outro que eu não estou pegando o ritmo desse louvor, amém? Deixa eu ver aqui, valoroso, 225. A cristã, ser valente, oh Jesus. Glória a Deus. Oh, glória consagrada. Duzentos e 277. Glória a Deus, aleluia. Tenho achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, e te santificai de Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus, tens teu coração mais alto que a luz, por ti limpo no sangue ficais, vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz, do pecado, por ti sempre vencido, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, sangue de Cristo Jesus, tens teu coração mais alto que a luz, por ti limpo no sangue eficaz, e das roupas brancas da mulher,
Jesus, por ti limpo na fonte do amor. Está pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue vertido da cruz. Em teu coração mais alto que a luz, por ti limpo no sangue ficais. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Pelas fontes sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, por ti limpo no sangue ficais. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, minha irmã Selma, louvado seja Deus. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua família, amém, seu ministério, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam repousadas sobre vossas vidas. Vamos louvar mais um hino em nome do Senhor Jesus Cristo, e em seguida nós vamos meditar na mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã, para compartilhar com os irmãos. Vamos louvar ao hino de número 36, e o tema é os exilados, quando o povo de Deus foi levado em cativo, em exílio ali para a Babilônia, sobre o domínio do rei Nabucodonosor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem bem cantar. São tão terríveis esplendores, mas contemplo meu lar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus me deu a sua promessa e veio buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muito culpados. Porém, seu sangue põe me limpo, eu
para a pátria. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que é conosco a todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, aos braços seus fugir. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei. Mas ele, quando está alerta, do exílio voltarei. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Seguro a vida guardo eu, cantando eu lá no céu. Seus passos eu soando além do escuro véu. Passarinhos belas flores querem bem cantar, e são vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Mas contemplo meu lar. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus e eterno Pai, diante da tua santa e gloriosa presença, meu Deus, nesse momento, quero te apresentar a minha vida, a vida da minha irmã Selma, a vida do meu irmão Felipe, que o Senhor, de segundo a tua graça, bondade e misericórdia, venha estendendo sobre nós as tuas mãos poderosas, Senhor, no meio da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Meu Deus, manifeste com cura, com libertação, com restauração. Meu Deus, vai fazendo a tua obra, Senhor. Manifeste, ó Pai, o teu Espírito em nosso meio. Ah, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, que aqui nós estamos nessa manhã de hoje, nos colocando, Senhor, diante da tua santa e gloriosa presença. Pai, te pedimos perdão, Senhor, por nossas fraquezas. Reconhecemos, meu Pai, que diante de Ti pecamos muito, meu Pai, que muitos são nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas transgressões. Perdoa, Senhor, nossas iniquidades. Se nós pecamos ou entristecemos Teu Espírito Santo, com ações ou atitude, ó Pai, qual tem desagradado a Ti, Senhor. Pai, estende as Tuas mãos poderosas, Papai, sobre nossas vidas. Pai, tome em Tuas mãos, Senhor, nosso caminho. Inclinamos, meu Pai, aos nossos corações e a nossa mente a Ti, ó Pai. A Ti, a Ti nós nos rendemos graça, Pai. A Ti nós nos rendemos louvores e adoração. Meu Deus, nessa manhã, visita a nossa família, Pai. Visita nossos filhos, visita nossos parentescos, meu Deus. Venha destruindo agora, meu Pai, toda ação das trevas no reino espiritual, todo espírito de morte, todo espírito
espírito de acidente, Pai, vem aniquilando agora todo o projeto oculto das trevas no reino espiritual, todo laço que ele tem preparado, Pai, contra a nossa vida, contra a nossa família, vai quebrando agora. Quebra, Jesus, o laço de morte, quebra o laço de acidente, quebra as correntes, quebra as algemas cadeadas. Ah, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, tu é o Deus que corta laço, quebra lança, que queima carro com fogo, tu é o Deus que desfaz a obra das trevas. Pai, estende as tuas mãos poderosas, com teu olhar de misericórdia. Ó Senhor, tome em tuas mãos essa nação, tome em tuas mãos, Senhor, essa família, esse pai de família que se encontra desempregado, Pai, aquele que já foi, meu Pai, enganado pela medicina e diz que é desenganado. Não, Senhor, ele foi atualmente enganado pela medicina, dizendo: olha, vá para a tua casa, coma do teu pão e lá você pereça, lá você morra. Oh Senhor, nós afirmamos, é a convicção que é de fato e de verdade, Pai, que a última palavra ela não vem do homem, mas a última palavra ela vem do Senhor. Corta laço, quebra lança, queima carro com fogo. Ó Deus de Israel, a tua palavra diz que toda palavra, que toda ferramenta forjada contra a vida do teu servo, da tua serva, não prosperará, e toda boca em juízo nós as condenaremos. Essa é a herança do servo do Senhor. Ó Santo de Israel, nos dai graça, nos dai força, desperta em nosso coração um desejo de andar na tua presença. Meu Pai, derrama, Senhor, o desejo de te servir em nosso coração. Vem nos purificando com o sangue de Jesus, vem nos limpando, nos moldando no caminho, na vereda da justiça, da verdade. Inclina, ó Pai, os teus olhos aos nossos clamores, às nossas petições, meu Deus, em nome de Jesus. Aonde estiver o mal, Senhor, alojado nessa manhã de hoje, entra com as tuas fortes mãos, quebra arguilhões, quebra as correntes, quebra as amarras, aquilo que está, Senhor, travando na vida desse homem, dessa mulher, aquilo que está inclinando a andar no caminho errado, no caminho da sombra da morte. Que haja luz, que resplandeça do teu Espírito, ó Senhor. Meu Deus, vai desfazendo mal agora, meu Deus, esses pensamentos negativos, esse embaraço, essas trevas, essa sombra, meu Deus. Que haja luz, que haja luz, que haja luz em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, libertação, eu declaro cura, eu declaro, Senhor, restauração. Meu Deus, aviva a tua igreja ao longo dos anos e ao longo dos tempos. Faça conhecida, Senhor, a obra do Senhor, Pai. Ó Senhor, visita aquele homem, aquela mulher, aquele ancião, aquele presidente, aquele líder de um ministério que faz a sua obra, meu Pai, relaxadamente, aqueles que retêm a espada do sangue, porque a tua palavra diz que maldito é o homem que desvia do caminho do Senhor, que maldito é o homem que faz a sua obra relaxadamente e que retém a espada do sangue. Meu Deus, desperta no coração dos tais assim, para que ele verdadeiramente te sirva e faça a tua obra com decência e com ordem, Senhor. Que faça a tua obra, porque a tua obra é guiada pelo teu Espírito Santo. Não é do jeito que o homem quer, não é do jeito que o homem acha, não é do jeito que o homem pensa, não, Senhor. A obra tem um dono e se chama Jesus Cristo de Nazaré. A tua obra é guiada pelo teu Espírito Santo. Vai destruindo, meu Pai, toda a corrupção. Vai destruindo todos aqueles que andam com falsidade, com mentira, com engano, Senhor. Quebra essas correntes do engano. Quebra essas algemas da mentira. Quebra, Senhor, o espírito da avareza, o espírito, meu Pai, da ganância, o espírito, meu Pai, do achado, pensado, querer, não, Senhor. A obra é tua, e a tua obra, Senhor, quem aviva ela é o Senhor, quem sustenta ela é o Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, desperta nos corações desses líderes de ministério, desses mestres da palavra, que ensina para a sua
para se beneficiar a si próprio, visando, meu Pai, riquezas físicas. Ó Senhor, quantos, meu Pai, não tem deixado de falar a verdade, não tem retido a espada do sangue, que é não dar a mensagem que o Senhor, meu Deus, traz aos seus lábios. Ele desvia o teu povo, desvia as tuas ovelhas, e anda em caminho errantes, em caminho, Senhor, da perdição, em caminho da condenação. Oh, Pai querido, Pai amado, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia das tuas ovelhas, porque o Senhor é o único pastor, o único presbítero, sacerdote real, o único, meu Deus, que deu vida por tuas ovelhas, foi o Senhor Jesus. Derramou o teu sangue, Pai, mas o Senhor deu a muito, Senhor, o direito de cuidar, não de fazer o que quer e o que não quer, não, mas é cuidar daquilo que é teu, Senhor. Nós somos teu servo aqui nessa terra, para fazer segundo a tua vontade. Ó Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, tem de misericórdia, estende as tuas mãos sobre a vida da nossa irmã Eduarda, sobre a vida da nossa irmã Selma, sobre a vida do nosso irmão Felipe, estende as tuas mãos sobre a minha vida, sobre as nossas famílias, aqueles que estão em cativeiro do pecado, aqueles que estão, meu Pai, assentados à sombra da morte, vai arrancando, Senhor, vai quebrando todo o mal, vai desfazendo toda a obra das trevas, meu Deus, corta-laço, quebra-lança, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, visita agora essa família, visita agora esse lar, meu Deus, todo desânimo vem caindo por terra, alegra esse coração abatido, alegra essa alma oprimida, arranca das garras de Satanás, quebra as correntes, quebra as algemas e todo o mal, Senhor. Eu declaro para a glória e louvor do teu nome, seja quebrado agora todo o mal. Confessai Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e todo o mal caia por terra em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a tua bênção, meu Deus, sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias. Eu declaro a bênção do Senhor, sem medida, recalcada, sacudida, transportante, bênçãos espirituais, bênção física. Meu Deus, visita agora nosso irmão Felipe, para a glória e louvor do teu nome. Meu Deus, visita a mente agora, visita a alma, visita o espírito, tudo aquilo que ele tem colocado em tuas mãos, Senhor, na área espiritual, na área física, que o Senhor, meu Deus, de conformidade, venha abençoando o trabalho, envia clientes, Senhor, para os seus trabalhos, para que ali, Senhor, dali ele vem tirar o seu pão de cada dia. Visita a irmã Selma em todas as áreas, na área sentimental, na área profissional, na área da família, meu Deus, na área da tua chamada, capacita ela, ó Senhor, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, visita a tua serva Eduarda agora, quebranta o coração, meu Deus, arranca tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem implantado, todo laço que ele tem preparado, venha ser quebrado agora em nome de Jesus, meu Pai. Desperta no coração dessa família o desejo de estar na tua presença, o desejo de te buscar, o desejo de te servir. Visita os filhos dela, toda desobediência vem quebrando, vem caindo por terra, meu Pai. Ensina, Senhor, a te servir, a te adorar e a andar na tua presença. Capacita na área a qual o Senhor quer, meu Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai, para a glória e louvor do teu nome. Oh, aleluia, louvado seja Deus, seja o nome do Senhor, e que o Senhor nos dê força e graça, em nome de Jesus. Amém? Irmã Selma, assim diz o Senhor no meu coração, para que eu venha advertir a senhora acerca da chamada que Deus tem na sua vida, que ainda não há aquela espiritualidade para dizer, eu vou assumir tal chamada de Deus na minha vida. Tome muito cuidado com pessoas que queiram te ungir para algo de Deus. Quando Deus vê que verdadeiramente está preparada, o Senhor vai fazer a obra. O Senhor vai derramar a unção. Primeiramente, a unção espiritual. Não é a unção do homem. O que eu quero dizer com isso que o Senhor fala no meu coração? Não é porque nós pregamos,
não é porque nós temos uma vida de oratória, de oração, não é porque nós temos uma compreensão da palavra, não é porque o homem viu isso em nós, não. Tem que ser por Deus. Se não for por Deus, não sustentamos o ministério do Senhor na nossa vida. Quem sustenta o ministério é o Espírito Santo de Deus. Não é porque nós não falamos em língua. O batismo no Espírito Santo não significa que é só falar em línguas, não. O batismo no Espírito Santo representa as ferramentas espirituais que nos sustenta na chamada de Deus que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, quando alguém chegar, vou te ungir a isso, vou te ungir aquilo, primeiramente, a Bíblia nos revela no livro de Amós, capítulo 3, que o Senhor Jeová, ele não fará coisa alguma sem antes não revelar o teu servo aos teus profetas. Então, meu amado irmão, minha irmã, tome cuidado quando a pessoa quer te ungir a diácono, a diaconagem, ou a missionários, seja o que for, na obra de Deus. Se não for por Deus, nós não vamos sustentar o ministério que Deus tem na nossa vida. Por isso, nós temos que ter muito cuidado acerca disso, porque há uma grande responsabilidade quando há aquele derramamento de unção, seja por Deus ou seja por homem. Primeiramente, Deus vai nos capacitar, né? O que sustenta a nossa vida, a nossa chamada em Cristo Jesus é o próprio Jesus. Não é porque nós oramos que nós vamos permanecer firmes, não. Os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo é isso. É as ferramentas para nós trabalhar e para nos sustentar nos dias difíceis, nas caminhadas pesadas que nós teremos. Então, não se apresse com isso, porque na hora certa é Deus que vai fazer. Primeiramente, nós temos que ter raiz para suportar. Então, o batismo no Espírito Santo não é coisa bonita para enfeitar, para dizer, eu tenho, não. O batismo no Espírito Santo é que nos dá força e que nos dá capacidade para nós suportar aquela chamada que o Senhor deu na nossa vida. Porque a Bíblia nos revela que quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Amém? Então, cuidado. Quando alguém vir ungir você a isso ou aquilo, busque no Senhor primeiramente, confirmação em Deus. Vai buscando em Deus. Não importa quantos anos passe, o que importa é fazer no tempo de Deus. Porque muitas das vezes nós fazemos da bênção de Deus em nossa vida maldição, porque nós não estamos preparados para aquela ação de Deus. Amém, minha irmã? Essa é a instrução que o Senhor trouxe aqui ao meu coração nesse momento. Tá bom? Para passar para a senhora. Para tomar cuidado acerca disso. Porque tem pessoas que vai ver pregando, vai ver louvando, vai ver orando, e aí acha que isso é suficiente para te ungir a algum cargo. Não. Não podemos estar na casa de Deus buscando cargo, não. Faça a obra de Deus de conformidade. Amém? Tudo com ordem e com decência. E tome cuidado para que o inimigo não mine. Por meio de quê? Por meio de coisas físicas. Não podemos misturar elas. O físico com o espiritual. Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos abençoe. Então, nós temos que nos conformar com aquele que o Senhor todos os dias, né, coloca em nossas mãos. Amém? Minha irmã, essa é o que Deus induziu ao meu coração para me estar, né, passando para a senhora aqui. Amém? E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos observar aqui a consequência de quem se levanta contra o povo de Deus. Pessoas que querem invadir o território ao qual Deus tem nos concedido. Pessoas que querem tomar aquilo que Deus nos deu por direito. Pessoas que se levantam contra um servo, contra a serva do Senhor e blasfemam do nome de Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Esses aí, meu amado irmão, ele já começa a sua vida praticamente derrotado, porque nenhuma criatura ela pode ir de contra o seu Criador. Quero falar, destacando aqui um rei chamado por nome Senaqueribe. Era um rei
que ele reinava a Síria, mas ele vinha por meio da sua, do seu poder, a qual lhes tinha dado, ele vinha por meio das suas autoridades, né? Por meio da sua alta confiança em si, em seu reino, em seus exércitos, ele passou a, como se diz, ele passou a invadir territórios e tomar posse, dominar ali a cidade circunvizinha, até que um dia ele botou em seu coração agora de tomar e dominar Jerusalém, né? Judá, aonde havia ali um rei chamado Zedequias, cuja esse rei também era um servo do Senhor. Senaqueribe acampou ali ao redor dos seus exércitos, e ali o rei Ezequias, ele mandou fechar, minar todas as fontes de águas, mandou edificar as muralhas, né, fortificar as muralhas ali, e havia soldados também, porque ele era rei. Mas a parte que eu vos vou ler aqui para os irmãos, que Deus trouxe ao meu coração, é que Deus ouve a oração do seu servo. Quem era o servo? Quando o rei Ezequias, ele se uniu com o profeta Isaías, filho de Amós, e orou ao Senhor apresentando essa causa, né? A afronta de Senaqueribe, que queria invadir o território, o povo de Deus, e queria dominar Jerusalém, Judá e todo o território ali, porque ele já vinha ali dominando tudo. E aí, aqueles territórios havia uma grande diferença, porque o povo de Israel, o povo de Jerusalém, servia um Deus forte, servia um Deus poderoso. E o rei Senaqueribe, ele blasfemava do Deus de Israel, comparando ele com os deuses daquelas outras nações, daqueles outros territórios que eles invadiam, porque aquele povo servia Deus de imagem. Aquele povo servia Deus de imagem cuspida, feita à mão do homem. E ali não tinha quem o defendia ele da mão de Senaqueribe. Não houve livramento para com aqueles povos. Mas Israel é diferente. Jerusalém é diferente. Judá era diferente. Havia um povo que servia um Deus invisível, mas um Deus poderoso que se manifestava a sua glória no meio do seu povo. Então, há um grande perigo de quem se levanta contra um povo de Deus. Quem se levanta contra um povo de Deus não está guerreando contra o homem nem contra a mulher de Deus, mas está guerreando contra o próprio Senhor. Vejamos bem, a partir do verso de número 18, ele diz assim: em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe brandaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar. E com isso, conquistaram toda a cidade, gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém. Da mesma forma como ridicularizavam os deuses das nações pagãs, ou seja, ele fazia essa comparação do Deus de Israel como o Deus daquelas outras nações. Ou seja, isso era uma afronta, isso era uma blasfêmia ao Deus de Israel. Nós temos que ter muito cuidado quando nós adestramos na presença de Deus. Não podemos adestrar na presença de Deus em ocultismo, em pecado, com a vida, se não estiver 100% ao altar do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado com o fogo que nós estamos levando para a presença de Deus. Com esse fogo, os filhos de Arã foi extirpado. Com esse fogo estranho, que ele foi apresentado no altar do Senhor, os filhos de Arã foi extirpado. E o que Deus disse a Arã? Olha, e não chore por ele, não rasgue a sua veste por eles, porque ele ofereceu fogo estranho diante do meu altar. Nós temos que ter muito cuidado. Ei, meu amado, meus irmãos, Deus, ele não muda.
Aquele Deus que era lá no antepassado é o mesmo Deus de hoje. Muda a estação, muda a geração, muda livros, pode mudar tudo, mas a palavra do Senhor não muda. Deus, ele não muda, ele sempre será aquele mesmo Deus. Deus de justiça. A justiça de Deus é fogo consumidor. Deus, ele nos ama dessa forma. E Deus, ele nos alerta com os cuidados, para que quando nós adestramos na presença dele, primeiramente, nós temos que confessar nossas culpas. Se eu, unanimemente, a minha pessoa, degredir a imagem de alguém, se eu humilhar ou falar algo que ofende a um dos meus irmãos, eu não vou pedir perdão para essa pessoa, não, vou pedir perdão para Deus, não. Primeiramente, meu amado irmão, a Bíblia nos revela: confessais uns aos outros as vossas culpas, né? O que é isso? E nessa medida, é confessar, é pedir perdão. Se eu errei contra a minha irmã Selma, minha irmã, eu pequei contra ti, ainda que eu não te falei nada, mas no meu pensamento, eu pensei algo terrível de você, eu tenho que chegar em você, confessar aquilo, te pedir perdão. Mas quem me justifica é Deus, não. Mas essa justificativa, Deus não vai me justificar para você. Eu tenho que chegar em você e pedir perdão por essa ação, por essa atitude que veio em mim. Por quê? Porque na medida em que eu te pedir perdão, o Senhor automaticamente ele me perdoará. E se você não me der o perdão, isso aí é um problema seu com Deus. E na medida que você não me perdoa, Deus ele não vai te perdoar. Deus ele não vai te perdoar. E na medida que perdoa, Deus também perdoa. Então tem coisas que nós temos que confessar, é para a pessoa, não é para Deus. E tem pessoas, que me justifica é Deus. O perdão, onde que perdoa é Deus. Não, meu amado irmão. Quando se refere homem a homem, nós temos que ter esse caráter e esse reconhecimento de nos humilhar e dizer, eu que errei, foi eu que pequei contra meu irmão, então eu tenho que pedir perdão para ele, reconhecer as minhas fraquezas. E com isso, o Senhor amutou a brasa de fogo sobre nossas cabeças. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16, que sobre a longevidade de vida, a vida longa da terra, a nossa mão direita, quem quiser conferir, Provérbios capítulo 3, versículo 16, a nossa mão direita está a sabedoria e a longevidade de vida. A nossa esquerda está a riqueza e honra. Está a riqueza e honra a nossa mão esquerda. A justiça está na mão direita de Deus. O que é isso? Que a nossa vida está guardada com Cristo Jesus em Deus, à destra do Pai. Deus, ele sonda e ele conhece o coração de cada um na terra, meu amado irmão. Ele sabe a intenção do coração de cada um. Ele sabe e ele conhece a nossa mente. Mas Deus é invasor. Não, Deus não é invasor. Porque ele é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele conhece o seu pensamento. A palavra que você vai falar antes mesmo de você abrir a sua boca. Ele já sabe. Por isso nós temos que ter muito cuidado que o nosso intelecto, Deus ele conhece melhor do que nós. Ele conhece melhor do que nós a nossa mente e o nosso coração. Por isso não adianta ficar em ocultismo. Eu estou na casa do Senhor, estou fazendo para Deus. Tome cuidado com esse fogo que está levando para a casa do Senhor, para o altar do Senhor. Se é para Deus, tem que ser com reverência. Tem que ter cuidado quando adestra na presença de Deus. Então, meu amado irmão, olha só. Deus ouve a oração do seu servo. Diante de toda essa situação, de qual situação? Dessa perseguição de Senaqueribe contra o servo do Senhor, contra o povo de Deus, contra a sua terra, contra Jerusalém, contra Judá. Ezequias era rei de Judá, mas era um homem instruído por Deus. Era um homem cuja Deus deu aquele lugar, aquela chamada para ele reinar sobre Judá. Essa mensagem, ela se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo 32.
Está a partir, eu estou só vendo apenas a partir do versículo 18. Mas se você ler essa mensagem toda, você vai entender o porquê que Deus fez isso. Por que esse homem foi morto dentro do seu palácio e pela espada do seu próprio filho? Porque Deus atemoriza. Porque o terror do Senhor estava sobre aquele povo. O terror do Senhor está sobre todos os desobedientes. O terror do Senhor está sobre todos aqueles que falam mal do servo do Senhor, da serva do Senhor, que serve a Ele intrigadamente, de fato e de verdade. A maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio, sobre a casa dos infiéis, sobre a casa daqueles que amaldiçoam o povo de Deus. A maldição está sobre ele. Quem é? É o irmão Eduardo que está falando isso? Não, é o servo do Senhor. Não, é a própria palavra de Deus. A maldição habita na casa de todos aqueles que se desviaram do caminho do Senhor. É conhecedor da palavra. É conhecedor da palavra. Mas não obedece. Não obedece os princípios, os mandamentos de Deus. Vive uma vida relaxada. Ah, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu acho, é do jeito que eu penso. Vai ler a palavra quando quer. Vai buscar a santidade quando quer, não. A nossa vida no Senhor tem que estar pautada em Cristo Jesus. Continuamente nós temos que estar nos alimentando do Espírito, da palavra, nos consagrando, nos santificando, se libertando de toda aparência, se libertando de tudo aquilo que é de mentira, que é de engano, que é de avareza, que é de falsidade, sendo pessoas idôneas, sinceras, sisudas, pessoas honestas na presença de Deus, que pratica a justiça e que pratica a verdade, deixando a mentira, toda a malícia, todo o engano, toda a dureza, toda a cerviz, toda a arrogância, todo o ódio, toda a mágoa, para que não brote em nós o coração raiz de amargura, e que nós não sejamos entregues a quem? Ao diabo, vosso adversário. Nós temos que ter muito cuidado quando adestramos na casa do Senhor. Ah, mas essas palavras são duras. Não, essas palavras não são minhas. Eu não preparei nenhum algo aqui. Eu não preparei nada. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus sobre a vida do teu servo, que está alertando os cuidados. Por quê? Porque Deus, ele castiga e repreende a todos quanto Ele ama, para que não seja condenado com esse mundo. Para que não sejamos condenados com esse mundo, porque a Bíblia nos revela que o mundo é do maligno. E todos que estão no mundo pertencem ao maligno. Exceção daqueles que se arrependem, verdadeiramente vêm para o Senhor, ter uma vida de integridade, ter uma vida de seguir a Cristo, de andar com Cristo, de fazer aquilo que apraz e que agrada a Deus, no centro da vontade do Senhor. Ah, mas eu estou na igreja, mas anda relaxado. Ah, mas eu prego, mas eu oro, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Ninguém é salvo, meu amado. Ninguém vai ser salvo porque tem uma vida de oratória, de oração, porque conhece a palavra, porque prega, porque louva. Não, isso aí não salva ninguém. O que nos salva é nós ter um verdadeiro arrependimento. É nós consertar nossas veredas diante do Senhor. É consertar a nossa vida aqui na terra. E viver uma vida de devoção a Deus. Mas tem pessoas aí que estão dentro da igreja, lá fora é do diabo. Não adianta entrar na igreja com a Bíblia na mão e o diabo no coração. Não adianta estar com a Bíblia debaixo do braço, porque a Bíblia não tira mau cheiro de ninguém. A Bíblia, ela nos ensina a nos libertar do pecado. Não é tirar mau cheiro debaixo de braço, não. Que tem muitos aí que põem e se apoia. E se acha o tal. E se acha o tal. Nós temos que ter muito cuidado com essas arrogâncias. Ainda esse rei, Zedequias, ele se orgulhou. E por causa do orgulho, aqui Deus deu glória a esse homem, deu riquezas, mas o homem se engodou, se orgulhou, se ensoberbeceu, e veio sobre ele uma enfermidade da parte de Deus.
uma enfermidade da parte de Deus. Uma enfermidade da parte de Deus. Se você ler a morte do rei Ezequias, lá no capítulo 32, você vai ver lá, no versículo 32 em diante. Mas antes disso, vem a consequência. Então, diante de toda esta situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, chamaram em oração o Deus nos céus. O que é isso? Ele foi orar a Deus, apresentar aquela causa, aquela situação. Então, Elohim, o Senhor nosso Deus, olha só, então Elohim, que é Deus, o Senhor nosso Deus, ele enviou um anjo que aniquilou, olha só, aniquilou o quê? Que estipou. Houve uma matança assim, ó, do nada. A espada do Senhor passou sobre esse exército, né? Digamos assim. Um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento. Olha só, ele não chegou nem a invadir a terra de Deus. Ele não chegou nem a invadir Jerusalém, ou Judá, ou Israel. Ele não chegou a invadir. Aqui Deus enviou esse anjo, após ele ouvir a oração do teu servo, Deus envia um anjo que estipou, que é isso? Eliminou os líderes. Quem é os líderes? Eram os generais dos exércitos. Aqueles soldados valentes, né? Soldados valentes ali, oficiais, ali no próprio acampamento. E ele só estava acampado de longe, estrategando plano para invadir a terra do Senhor, para invadir Jerusalém, para invadir Judá e dominar. E eles oprimiram com cartas, enviando ao rei Ezequias, com essas mensagens, que nenhum das outras cidades, nenhum Deus dele defendeu, não seria o Deus dele que iria defender ele, guardar ele das mãos dele. Nós vimos aqui a consequência que trouxe a esse rei Senaqueribe. Diante de toda essa situação, quando ele fez essa oração, né, ali foi aniquilado todos os experientes, soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento, era onde eles estavam ali acampados. Aonde esses exércitos ali do rei Senaqueribe estavam acampados, planejando para invadir Judá, para invadir Jerusalém. E ali, ele foi extirpado ali mesmo, do próprio ali no acampamento, no acampamento do rei da Síria, de forma que este bateu em retirada. Quem? O próprio rei, o próprio Senaqueribe. Quando ele viu ali que todo foi extirpado, que todo foi eliminado, né? Ele bateu retirada para onde? Para o seu palácio, para o seu território, para a sua casa. Vejamos bem, ele bateu retirada, né, para a sua terra, sob profundo sentimento de derrota e vergonha. Olha só, não é o servo do Senhor que sai humilhado, que sai envergonhado, não. Não somos nós que seremos confundidos. Quem serve a Deus verdadeiramente, de fato e de verdade, pode se levantar, pode tentar, pode armar contra ele, pode levantar uma difamação, uma má difamação, uma mentira, uma calúnia contra ele, mas ele não vai ser envergonhado. A verdade vai aparecer, a verdade vai vir à tona, e quem vai ser envergonhado? Aquele que se levantou contra o servo de Deus. É Deus da vida desse homem nada. Essas palavras não é de Deus não, meu amado, tome cuidado. Eu estou falando que eu não preparei nada. Eu não estudei essa palavra, o Senhor me deu ela aqui agora pela manhã, essa mensagem. E essas palavras que estão saindo dos meus lábios, não é produzida no meu coração, mas é o Espírito Santo de Deus trazendo sobre o meu lábio, nos alertando,
os cuidados, quando nós vamos falar de um homem, de uma mulher de Deus, de um servo do Senhor ou de uma serva dele. Cuidado. Quando nós falamos palavra torpe, palavra que amaldiçoa aquele homem, aquela mulher de Deus, ele não é atingido por ela, não. A Bíblia diz que sobre a casa de Jacó não há encantamento, que a maldição sem causa, ela não tem repouso. Ela só atinge o homem e a mulher de Deus se ele estiver desviado do caminho do Senhor, se ele estiver, fora do padrão de Deus. Aí a maldição alcança ele, porque a maldição não habita sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. Não há maldição sobre ele. A maldição pode estar no nosso parentesco. Por quê? Porque não veio para Jesus. Porque não quer Jesus. A maldição pode estar dentro da nossa casa? Pode sim. Mas a partir do momento em que nós amém? Eu dei ali para carregar a caixinha que estava descarregando. Mas a partir do momento em que nós confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e verdadeiramente nós andamos nessa novidade de vida, não há maldição sobre nossas vidas. Porque a maldição foi manada na cruz do Calvário. A maldição foi manada na cruz do Calvário. A maldição, ela foi quebrada ali, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Mas eu não sou contra quem acredita que está sob maldição. Mas eu creio assim, que se verdadeiramente nós nos arrependemos do nosso pecado, porque a maldição na vida do ser humano é o pecado em si. É o pecado em si. Eu acredito assim, que se nós, em nome de Jesus, que se nós verdadeiramente confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e cumprimos os exemplos do Senhor, descemos as águas, batizamos, estamos revestidos das armaduras, a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, andamos verdadeiramente na pessoa de Jesus, meu amado irmão, quem acha que está sob maldição, está tornando a crucificar o nosso Senhor Jesus. Está tornando a crucificar o nosso Senhor Jesus. Por que está tornando a crucificar o nosso Senhor Jesus? Porque está dizendo, aquela morte na cruz do Calvário não me tirou da maldição. Porque você não creu. É pela fé, meu amado. É pela nossa fé na pessoa de Jesus que nós somos livres de todo mal. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é isso? Condenação é maldição. Né? Porque a lei de Cristo Jesus, a lei do Espírito, que é de Cristo Jesus, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu amado irmão, a consequência de pecado é maldição na vida. Se nós estamos em Jesus, verdadeiramente, nós não andamos cometendo pecado. Porque nós não temos prazer mais no pecado. Se verdadeiramente, agora que não está em Jesus Cristo, confessou ele da boca para fora, está sob maldição. Porque a maldição é quebrada somente em Jesus. Seja ela física, seja ela hereditária, seja ela qual for espiritual, física. Quando vim para Jesus, o Senhor nos ajuda. Ah, mas eu sou um bebedor de cachaça. Eu era, meu amado. Eu era um cachaceiro. Eu bebia, me envolvia com drogas. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, no momento em que eu tomei aquela atitude, que a partir de hoje eu não faço mais isso, vou entregar a minha vida a Jesus, minha vida não tem maldição nenhuma.
Ah, mas seu irmão, seu parente tem. Aí é com ele. Vem para Jesus que é quebrada. Agora, pode levantar milhares e milhares de propósitos, quebra de maldição, que não existe uma fórmula de quebrar maldição na vida de fulano ou de ciclano, a não ser o próprio Jesus. A não ser Jesus. Porque ele tomou sobre ti todas as nossas maldições, todo o nosso pecado. Porque Jesus, ele se fez maldito, meu amado. Jesus, ele se fez maldito, e todo o mal que havia na minha vida e na vida de todos aqueles que confessou ele verdadeiramente, está lá com ele na cruz do Calvário. Nós andamos em Cristo Jesus em novidade de vida. Depois, então, meu amado irmão, após o rei Ezequias e Isaías, filho de Amós, né, ter orado ao Senhor, clamado a ele e apresentado a ele, o Senhor, ele enviou um anjo que aniquilou todos os exércitos, né, os soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei da Síria. E foi, né, de forma que ele bateu retirada para a sua terra, sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar, olha só, aqui ele já estava em seu palácio, lá no seu reinado, na sua casa, que é palácio, né? Porque rei mora em palácio, né? Um certo dia, ao caminhar pela nave do templo, ali onde ele morava, dos seus deuses, porque ali, cremos assim que ele foi para prestar, né, algum sacrifício aos seus deuses, que era imagem também, né? Ali ele andando ali no templo, né, ali nos seus aposentos, na sua nave, no seu palácio, né? Alguns dos seus próprios filhos, olha só, alguns de seus próprios filhos, isso quer dizer que não era só um, não, que tinha alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram no fio da espada. Olha só, os próprios filhos dele, meu amado irmão, os próprios filhos dele, imagine, Deus colocando o seu próprio povo contra eles mesmos. E aqui foi o próprio filho de Senaqueribe que foi lá e tirou a vida dele a espada. Isso é o quê? Consequência, meu amado irmão. Consequência de quê? Consequência de se levantar contra o servo, contra o ungido, contra a unção de Deus. Consequência de se levantar o quê? Uma calúnia, levantar um falso testemunho, de acusar o homem e a mulher de Deus que ele é um falso, que ele é mentiroso, que ele não fala pelo Espírito Santo de Deus, de blasfemar contra a unção de Deus naquele lugar, na vida daquele homem. Senaqueribe, ele blasfemou de Deus, comparando o Deus de Israel com esses deuses que era a imagem cuspida feita à mão do homem, a qual tinha mão, não podia, tinha pés, não podia andar, tinha olho, não podia ver, tinha boca, não podia falar, tinha ouvido, mas não ouvia. Aí ele achava, porque aqueles deuses lá não deu livramento àquele povo que ele vinha dominando, e aí seria igualmente com o povo de Deus, com Judá, com Jerusalém. Mas ele viu a estipação de Deus, que Deus estipou todos os seus exércitos, deixando ele aqui, deixando ele o que? Sozinho, derrotado, envergonhado. Não, o meu anjo não vai tirar a sua vida, mas retorne para a sua casa, retorne para o seu território. E lá, dentro de si, levantarei Círios contra Ciro, para tirar a vida dos próprios sírios. É isso que Deus faz, meu amado irmão. Então, após tudo isso acontecer, vem a paz. E ali o povo daquele lugar trouxeram ouro, prata, né, para homenagear ali o rei Ezequias, para homenagear ele. Então, aquele homem recebeu glória, recebeu riqueza da parte de Deus. E com isso, ele se orgulhou no seu coração, se ensoberbeceu. E é após daí que vem a consequência de Deus na vida dele,
de que uma enfermidade de morte. Uma enfermidade de morte porque esse homem, ele se orgulhou. Digamos assim, que esqueceu de dar glória a Deus, de agradecer o nome do Senhor, meu amado irmão. A nossa vida como servo do Senhor é de nos humilhar e dizer, Senhor, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor se torne grande e eu me torne pequeno. Porque quem tem que crescer é Jesus. Quem tem que aparecer é o Espírito Santo de Deus. Não faço obra nenhuma para me engrandecer, não. Engrandecer o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Porque a honra e a glória é dada a Ele. É dada a Ele. Porque Ele é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa glória, de toda a nossa adoração. É somente a Ele, ao louvor, a honra e a glória eternamente. Por isso, meu amado irmão, o rei Senaqueribe, ele foi atacado pelo orgulho. Né? Naquela época, o rei Ezequias, ele ficou muito enfermo, à beira da morte. Aí ele suplicou ao Senhor, que ele respondeu, concedendo-lhe um sinal miraculoso, que é isso, com misericórdia. Todavia, Ezequias deixou se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado, com aquelas riquezas, com aquela glória que Deus derramou sobre a vida daquele homem. E por esse motivo, a ira do Senhor se acendeu e veio contra o juiz sobre ele. Igualmente, sobre todo Judá e Jerusalém. Então, meu amado irmão, aqui nós vimos que o líder que reinava aquele povo, quando ele estava sobre essa maldição, isso aqui foi a maldição que veio de Deus sobre ele. Ali a Bíblia nos revela que não só ele, mas todo o povo de Jerusalém, de Judá, estava debaixo de quê? Dessa ira de Deus, dessa consequência. Não vem só para casa. A espada está posta à casa de Davi. E o mal que esteve lá, que está sobre o cabeça, sobre o líder, está sobre a casa, sobre a família, sobre o descendente. Se não colocar a casa em ordem, vai perecer. Se não colocar a casa em ordem, vai perecer. Foi o que Deus falou para o rei Zedequias, por meio do seu profeta. Coloque a tua casa em ordem. Que o Senhor enviou a mensagem de morte. O Senhor enviou a mensagem de morte para aquele homem. Mas antes o Senhor deu a oportunidade para ele colocar a sua casa em ordem. E ele foi com um aquebrantamento na presença de Deus. Ali onde ele estava deitado, ele se virou para o outro lado e disse, Senhor, lembra-te das boas obras que tem feito o teu servo. Eu sei que eu errei, que eu fiz algo que foi inapropriável, desagradável ao Senhor. Mas eu me humilho, me aquebranto na tua presença. E ali ele chorou um choro sincero, um choro de um verdadeiro arrependimento de quê? Daquele orgulho, daquela soberba que engodou o seu coração. E ali Deus envia o profeta não tinha nem saído, e Deus envia o profeta lá, a levar outra mensagem de quê? De vida agora, mensagem de salvação. Mas não é sempre que acontece isso não, meu amado irmão. Não é sempre que acontece isso não. Deus, ele vem dando as oportunidades para as pessoas que fazem a obra dele relaxadamente, para mudar, para fazer a obra guiada pelo Espírito Santo de Deus, com ordem e com decência. Mas se vive na prática relaxado sobre essa maldição, falando aquilo que Deus nunca mandou, profetizando o que Deus nunca profetizou, revelando coisas que Deus nunca falou, está sobre maldição, desviou-se do caminho da verdade, está no caminho do engano, seguindo-se o caminho de Balaão, seguindo-se o caminho de Balaão, visando o financeiro, benefícios
benefícios próprios, riquezas. Não podemos visar físico, não. Nós temos que povoar os céus com almas. Que almas é valiosa para Deus mais do que ouro, do que prata. A alma vale para Deus. E muitas pessoas esquecem da responsabilidade. Aí, por causa do dízimo e das ofertas, está retendo a espada do sangue. Olha só, maldito é aquele, que é isso? É maldição. É aquele que faz a obra de Deus relaxadamente e que retém a espada do sangue. O que é isso? E que não fala aquilo que Deus manda falar. Mas Deus manda exortar e ele vem com mensagem para bajular, com mensagem para acobertar as pessoas a viver nos seus pecados. Isso é reter a espada do sangue. Faz a obra de Deus relaxadamente, já se desviou do caminho do Senhor, está sobre maldição. Nós temos que ter muito cuidado com a mensagem de Deus. Ah, mas eu vou falar isso. Fala aquilo que o Espírito Santo colocar no seu lado. Se é para advertir, exortar, se é para corrigir aquela pessoa, faça com demonstração por meio do Espírito Santo. Ainda que aquela pessoa, por meio da verdade que falamos, ela se aparta de nós, naquele momento ela não compreende, mas amanhã ela compreenderá o porquê. Ah, verdadeiramente aquele fulano estava certo. Aquela mulher que me falou aquilo estava certo. É verdade. E ali ele cai no choque de realidade. Porque a verdade, meu amado, a verdade, ela dói, mas é a única que salva, que liberta e que cura. É somente a verdade. Não adianta ir para a casa do Senhor no ocultismo, e pregar lá, e louvar lá, e orar lá, sendo que a sua vida está relaxada na presença de Deus. Deus não sonda, não é o que falamos, mas é o que está dentro de nós. Toda a nossa maneira de viver, de expressar, de falar e de andar, Deus, ele julga. A balança do perverso, quando ela é pesada na presença de Deus, ela é abominação. Mas a balança do justo agrada a Deus, agrada ao Senhor. Até as orações dessas pessoas que andam relaxadamente é abominável aos olhos do Senhor. Mas a oração do justo, ela tem o seu contentamento na presença de Deus. Isso é o que agrada a Deus. Deus ouve. Ah, mas Deus ouve todo mundo. Sim, Deus ouve, mas Deus não faz nada. Deus ouve aqueles que andam com retidão, com sinceridade na presença dele. Deus, ele ouve a oração de todos, porque Deus não é surdo. Deus, ele vê porque Deus não é cego. Mas só que Deus não responde à oração do ímpio. Deus não responde à oração do perverso. Deus não responde à oração daqueles que andam no ocultismo. Aquele que... Olha só o que está lá em Provérbio 28, versículo 13. Aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão, ou seja, não se afirma na presença de Deus. Mas aqueles que as confessam, o que é? Confessam o seu pecado, aquilo que está oculto, que a confessam e deixam, alcança a misericórdia de Deus. Enquanto eu estiver no ocultismo, ocultando pecado na minha vida, o homem pode não saber, seu pastor pode não saber, mas Deus, ele sabe. Ninguém se oculta de Deus. Imagine Davi, de onde me escaparei, Senhor, da sua presença? De onde me esconderei do seu espírito? Se eu for para a sepultura, para o Senhor, lá o Senhor está. Se eu for para a profundeza do mar, lá o Senhor está. Se eu for para acima no céu, lá o Senhor está. Meu amado irmão, pode vir a maior treva do mundo te esconder e te cobrir, mas você não está se escondido dos olhos do Senhor, porque a treva e a luz para Deus não tem nenhuma diferença. Tudo diante de Deus é luz. Tudo diante de Deus é luz. O Senhor está vendo. Você pode estar nas trevas que for, mas o Senhor está vendo. Então, meu amado irmão, a moral de tudo isso, arrependam-se dos seus pecados, se convertam dos teus erros e volte para Jesus verdadeiramente. Ah, mas eu estou na igreja. Estar dentro da igreja não salva ninguém. Pode passar 10, 20, 30 anos dentro da igreja. Se não estiver uma vida pautada em Cristo Jesus, está perdendo tempo.
em vão 20 anos dentro da igreja, se verdadeiramente não estiver servindo a Cristo Jesus, andando com Jesus, amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe no meu coração. Como eu disse, não preparei nada. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe para nós, porque o Senhor está vendo a necessidade de cada um de nós, para nos consertar cada dia mais na presença do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer nesse momento, por esse período maravilhoso, por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Quero te agradecer pela vida da Eduarda, pela vida da irmã Selma, pela vida do irmão Felipe, pelos demais irmãos que vão ver essa mensagem o mais tardar. Pai querido, Pai amado, que o Senhor, meu Deus, aquebrante esses corações, inclina eles, meu Pai, a andar na tua presença. Desperta no coração deles o desejo, meu Pai, de te servir verdadeiramente, Senhor. De abrir mão de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é de fama, de tudo aquilo que é, meu Deus, abominável aos seus olhos. E que ande no caminho da justiça, da vereda, da verdade do Senhor. Pai querido, Pai amado, nos ajude a te servir, nos ajude, meu Pai, a te adorar e a andar na tua presença, como homens e mulheres que sirvam ao Senhor, que olhe para o reino dos céus, que busque os céus e que sirva ao Senhor verdadeiramente, Pai. Aquebranta esses corações, arranca toda a malícia, todo o engano, toda a avareza, arranca todo o espírito de soberba, todo o espírito, meu Pai, de ganância, de orgulho, todo o espírito, meu Pai, de dar, de disse e não me disse, todo o espírito de fofoca, de mentira, arranca, Senhor, da vida dessas pessoas e apraz o teu espírito com a verdade, com a sabedoria, com o conhecimento, com a graça, com a ciência, que a tua presença esteja sobre nossa vida, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por tão grande coisa que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. E que o Senhor continue nos dando livramento, proteção e nos alertando cada dia mais para andar firme e forte na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer e bem dizer o teu nome. Que todavia, Pai, não que seja feita a minha vontade, mas eternamente a tua vontade venha prevalecer. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu amado irmão, façam assim com as tuas mãos e incline a sua cabeça, amém? Eu vou dar aqui as bênçãos do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas amanhã e sempre. E todos que concordam, digam amém. Amém, meu amado irmão? Compartilhe essa mensagem aí no seu grupo, compartilhe aí com a sua família, compartilhe aí no seu Facebook, aonde o Senhor desejar, onde você desejar, compartilhe a mensagem, amém? Que Deus abençoe, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça, a paz e a graça, a paz do Senhor Jesus, amém?